Senhor presidente, muito rapidamente também, né, até vou pedir escusas, porque em seguida eu tenho que sair para uma consulta médica, oftalmológica, já não enxergo mais, a idade vai chegando, parece que cada ano é menos um grau na vista do camarada. Né, então, hoje eu venho aqui à tribuna, senhor presidente, para falar sobre a segurança na RS 122, né, uma rodovia essencial, então, para o deslocamento de inúmeras pessoas todos os dias. Quem passa por ali percebe o movimento de entrada e saída da nossa Caxias do Sul, né? Passando moradores, trabalhadores, caminhoneiros, turistas e famílias que se deslocam para diferentes regiões do estado. Afinal, é a entrada da nossa Caxias do Sul aqui por quem vem de Farroupilha. Né? Então, uma via que tem sido marcada por acidentes graves, sendo alguns com vítimas fatais. Esses dias falávamos, até foi na semana Farroupilha, falávamos ali com repórteres da Viva, com o Michael Heck, com outros meios de comunicação também, né, e nós conversamos sobre a necessidade de melhorarmos esse trecho ali com a questão de segurança. Né? E, então, o que nós fizemos? Nós encaminhamos, agora por esses dias, aí, ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAER, uma indicação solicitando a instalação de guarda-reio na RS 122, entre aquele viaduto ali da Nelson Bazem e a churrascaria RS, que fica no zero ali da RS 122. Inclusive, quero agradecer ao Marcelo, que eu estava falando como, e até não me dei conta também, que eu falava, o Marcelo aqui da nossa comunicação, Marcelo Oliveira, que eu me definia como 453 ali, mas não, é a RS 122, né, nessa entrada, esse entorno ali do quilômetro zero, próximo à churrascaria RS, até o viaduto torto ali. Né? Então, esse trecho de grande movimento e a falta de barreiras de contenção tem contribuído muito para a gravidade dos acidentes registrados. Até pode passar, por favor? Né? Então, aqui é uma notícia de nós, do nosso gabinete, pedindo guarda-reio, né, em trecho de acidentes da RS 122. Né? Então, com a nossa divulgação, nós recebemos várias mensagens, vários apoiadores, né, elogiando a nossa solicitação ao seu Luciano Faustino, o diretor-geral do DAER. E há pouco tempo, um desses acidentes resultou na morte ali de uma senhora de 89 anos, não tem um mês ainda, né, que estava em um dos veículos envolvidos na colisão, que também deixou ferida uma criança de apenas 1 ano e 8 meses, que sobreviveu graças ao uso correto do cadeirote. Né, que eu enquanto bombeiro que fui, presenciei muitos, e infelizmente muitas vidas não foram salvas ou foram ceifadas por conta da violência no trânsito. Né, e outros acidentes também foram registrados, que é o que mostra aqui agora no nosso telão. Né, na mesma região, envolvendo colisões frontais e capotamentos, todos com algo em comum: a ausência de estrutura que impeça a invasão da pista, né, o guarda-reio. A instalação desse guarda-reio nesse ponto pode reduzir significativamente o risco de colisões. E eu acredito que devamos ter em vários outros pontos, não só da nossa cidade, das nossas rodovias, mas de outras cidades, que é uma forma de evitar a colisão frontal, que é o grande causador de mortes no trânsito. Então, e é uma medida simples, que é capaz de evitar tragédias em um trecho de alto risco. Então, nosso pedido ao DAER foi simples, né, mas é urgente: que sejam adotadas as medidas efetivas de segurança com a instalação do guarda-reio. E a análise técnica de outros pontos críticos da rodovia. A RS 122, hoje, ela é uma via importante que liga a cidade de Caxias do Sul a outras regiões e precisa oferecer condições seguras para todos que nela trafegam, independente da cidade de origem. Então, essa via que a gente mostra, esses acidentes ali, que pode ver que a colisão frontal ela é muito mais grave que um abalroamento, por exemplo, né, que pode ceifar a vida de pessoas, dos nossos moradores, ou sejam turistas ou trabalhadores. Né, e a vida deve estar sempre em primeiro lugar, pois a vida ainda é o nosso maior patrimônio. E quando o poder público age com responsabilidade e sensibilidade, e nós, dentro desse legislativo, vereador Iago, como o senhor traz hoje aqui também, né, a responsabilidade que nós temos para cuidar da segurança das nossas pessoas, ela é extremamente importante. Por isso que a gente não vê partido político quando se fala disso. Né, seja esquerda, seja direita, seja centro, né, nós temos que trabalhar em consonância para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Nós não apenas evitamos acidentes com esse tipo de ação, como também salvamos vidas.
né? Essa indicação, então, não é apenas um documento protocolado, é um pedido da comunidade, de todos que utilizam a RS 122, por mais segurança, mais cuidado e mais respeito com quem circula por essa importante rodovia. Eu quero colocar ali também, nós fizemos, nesse mesmo trecho ali, fizemos uma visita, que eu quero agradecer e parabenizar por cada integrante dessa casa que trouxe, na semana passada, aquele entorno da rótula Nelson Bazei. A vereadora Marisol trouxe, né, tiveram outros vereadores, que é o que, como eu estou falando, ontem nós fomos lá visitar, e eu vou pedir para colocar o vídeo ali, muito rapidamente, para ver como é que está aquele trecho hoje, que nós todos, em consonância, legislativo, com o executivo, o prefeito Adiló, que cobrou do secretário de Trânsito Estadual, com o Jovir Costela, né, com o Luciano Faustino, diretor-geral do DAER, né, nós, integrantes dessa casa, mandamos, inclusive, pedidos para o DAER. Né, tu tens o vídeo ali? Pode passar? Né, que é um trecho muito importante, que tinham sido feito, muito mal feito, na verdade, a colocação de asfalto naquele local ali. O senhor me permite uma parte? Claro que sim. Obrigado. Até quem coloca o vídeo ali pode, por favor, por gentileza. Obrigado pela gentileza. Vereador Cristiano Becker, eu queria fazer um agradecimento público ao senhor, que na semana passada levou uma demanda minha ao secretário Weber e foi prontamente atendido. Eu estive na praça e eles me informaram que haviam comprado um coloral para pôr na água em razão da situação do chafariz. E fiquei muito feliz quando vi que a água tinha sido colocada com coloral para garantir que não ficasse aquela situação que estava anteriormente disposta na nossa Feira do Livro. Sei do compromisso que o senhor tem do governo, e embora nós, do PCdoB, sejamos de oposição, temos um respeito significativo pelo senhor em face do objetivo do senhor, que é solucionar os problemas do município. Então, meu agradecimento público ao senhor e ao Weber por ter solucionado aquele problema e auxiliou muito na nossa Feira do Livro, que agora está muito mais bela do que estava anteriormente. Mas é isso que eu digo, vereador. Eu que agradeço a forma respeitosa com a qual o senhor trouxe aquele problema, e agradecer muito também ao secretário Weber, que prontamente já nos respondeu naquele mesmo momento, e eu já lhe dei o retorno, né, e foram lá e limparam. Mas muito obrigado, para ver, a atuação do vereador dentro da nossa Caxias do Sul é buscando solucionar os problemas independente, é isso aí, vereador municipal, independente de partido político. O senhor fez a cobrança muito respeitosamente pedimos para o secretário Weber, né, então agradecer ao prefeito Adiló, agradecer ao secretário Weber, que tem sido muito atuante, e cada vez que tem uma pauta, ele vem nessa casa para trabalharmos juntos, para respondermos prontamente a nossa cidade. Né? Tem que elogiar, né, vereador D'Ambros? Quem pediu a parte? Vereador Iago, por favor. Parabenizar o senhor pelo trabalho, e é como o senhor falou ali, os acidentes ou coisa assim não vai ter partido ou cor, né? As pessoas ali que sofrem, não interessa de qual lado ou em quem elas votaram. Então, parabéns pelo senhor olhar um problema tão grande que abrange um todo inteiro, né? Não é só um nicho de pessoas. Parabéns, e quem ganha é o povo também, com um vereador que tem o currículo do senhor, tem experiência já, né, tanto nos bombeiros como na polícia, então o senhor sabe, tem, né, um currículo e sabe o que falar e como falar, né, e tem experiência no caso, né, muito mais que eu, por exemplo. Então, quando tem um vereador mais completo assim, é bom, quem ganha é um povo, uma pessoa qualificada. Parabéns por trazer esse tema tão importante. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago, e a gente tem debatido muitas pautas em consonância, muitas pautas junto, né, e isso é para melhorar a cidade. É como eu falei, não é independente de partido político, ser de oposição ou não, e é necessário a oposição para que uma cidade cresça, para que um prefeito cresça, para que secretários cresçam e a gente possa entregar melhores serviços à nossa cidade. Então, é para ver, é executivo e legislativo em consonância, né, para cuidar da nossa Caxias. E independente de partido político, ideologias partidárias, juntos, encontrar caminhos com coragem e determinação para tornar a nossa Caxias cada vez mais melhor e mais digna para se viver. Era isso. Ah, não, eu tenho o vídeo, né, que eu não passei, acabei me passando aqui. Tu pediu uma parte? Por favor. Hoje eu não coloquei rock, tá? Então, aqui conversando com o pessoal da Visat, ontem, que estava acompanhando as obras ali no entorno da Nelson Bazei, né, o pessoal da Encopave, que estava lá trabalhando, e eu vou mostrar ali num próximo momento como estavam ficando. O pessoal mesmo da Encopave sinalizando a rodovia e organizando o trânsito. Parabéns, pessoal da Encopave, ao Luciano Faustino, que mandou essa equipe qualificada aí. Aqui a raspagem de um dos lados.
E aqui o asfaltamento pronto, agora vai ser feita a sinalização e pintura, por óbvio, né? Pronto, então, em todo o entorno ali da rótula Nelson Bazei, parabenizar e agradecer à equipe do Dair, ao Luciano Faustino, ao Juvir Costello, secretário estadual, e ao prefeito por ter buscado junto àquela secretaria, e a cada vereador desta casa que junto contribuiu solicitando ao governo do estado a melhoria naquele entorno ali, que é a nossa entrada de Caxias do Sul. Era isso, senhor presidente e nobres colegas vereadores. Obrigado, vereador Tenente Cristiano Becker. Em declaração.